produzir bons frutos em nossos corações. Sim, Em nome santo de Jesus, que morreu por nós. Oramos agradecidos. Amém. Fiquem que abrem em Mateus 28. Vou correr aqui um pouquinho porque é atrasado aqui. Mateus 28, 18 a 20. Mateus 28, 18 a 20. Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Próximo. E, portanto, falei discípulos de todas as nações, batizamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, ou até o fim do mundo, dependendo da tradução. Nós estamos falando da ideia de em guardando tudo o que Deus nos ensina. Nós vamos encerrar, na verdade, esse mês de março, semana que vem provavelmente vai ser a última, onde estamos tirando alguns ensinamentos de Jesus, alguns ensinamentos da palavra de Deus, que nós vamos guardar. Ensinamentos que visam a gente guardar toda a palavra. Mas também, às vezes, é importante nós relembrarmos o que nós temos em Jesus Cristo, porque um dia acreditamos nele. Então, a palavra de Deus, toda a Escritura é inspirada por Deus, ele é útil para ensinar, para corrigir, para repreender, para corrigir, para educar a justiça. Mas Romanos 15,4 diz que a palavra de Deus também, ela vai nos dar esperança. E como nós precisamos de esperança em um mundo, muitas vezes, tantas vezes, sem esperança. Por isso o nosso texto de hoje, o texto principal, é Efésios capítulo 2, versículo 1 a 6. Efésios 2, de 1 a 6. Que diz o seguinte: Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, no espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você sabe que há uma frase, às vezes existem frases, que de tanto se pronunciar, parecem serem frases verdadeiras. Uma delas é: Deus ajuda a quem se ajuda. Ou, algumas vezes, quando eu vejo alguém falando: olha, Deus, a Bíblia diz, faça a sua parte e eu te ajudarei. Pois é, isso não está na Bíblia. Isso são expressões que representam pensamento humano. Mas não são assim pensamentos bíblicos. Sabe por quê? Na Bíblia é sempre Deus quem toma a iniciativa de salvar o homem perdido, o ser humano perdido. Não é o ser humano que busca a Deus, é Deus quem busca o ser humano. 1 João 4,19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro, porque sempre é de Deus. Se você for olhar toda a história da Bíblia, desde Gênesis, a iniciativa de Deus, a iniciativa da salvação sempre é de Deus. Quando o ser humano pecou, lá no Éden, Deus já tinha providenciado uma salvação na pessoa de Jesus Cristo. Quando o ser humano assim, estava totalmente perdido, Deus foi lá e salvou Noé do dilúvio, chamou Abraão, e através de Abraão disse que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então é sempre Deus quem tem a iniciativa. Nós não temos iniciativa de salvação. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, no capítulo 2, comecinho, Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado. O problema é que às vezes nós não conseguimos, porque lembra que a palavra de Deus ela é lâmpada para os teus pés, é a tua palavra, e luz para o teu caminho. É a palavra como essa lente. Eu não consigo ler. Fico assim, tremendo. E eu vou lá e coloco, pronto, perfeito. A gente não consegue ver as realidades divinas. A gente consegue ver só aquilo que nossos olhos conseguem ver.
E a realidade divina que o apóstolo Paulo diz é que sem Jesus estão todas as pessoas perdidas, caminhando para a perdição, assim, no que a Bíblia chama de inferno. Desde a queda de Adão e Eva no jardim do Éden, quando entrou o pecado no mundo, o ser humano ele está morto espiritualmente. Ele não tem inclinação ou capacidade de responder a nenhuma condição de agradar a Deus. Você lembra que quantas vezes nós vemos, por exemplo, quando Noé, a terra estava assim totalmente perdida, totalmente corrompida. Deus ficou triste com aquilo e mandou dilúvio, matou todos os pecadores. Noé era um homem que andava com Deus, os filhos de sua família, e aí Noé é salvo. Só que logo em seguida a terra se contamina novamente, porque está dentro de cada ser humano. O que aconteceu lá no jardim assim, do Éden. Deus escolheu o povo de Israel para ser o povo que iria salvar, através dele a salvação viria. E você lembra que o povo de Israel só chegou à época de Jesus por causa da promessa que Deus tinha feito. Mas o povo de Israel mesmo não fez nada assim capaz de conseguir a salvação. Então, antes de receber o Evangelho, todas as pessoas, e a maioria das pessoas, sem saber, estão perdidas e mortas, conforme o texto fala, nos seus delitos e pecados. Quer um motivo para evangelizar? É esse. Não importa se é uma pessoa que pratica o pior dos males, mentiroso, assassino, seja lá imagina o pecado ou o crime que se acha pior. Essa pessoa sem Jesus está tão morta quanto a essa que paga os seus impostos, que ajuda as pessoas, que faz boas obras. Aos olhos de Deus, sem Jesus, ambas estão mortas em seus delitos e pecados. Por isso que às vezes a gente fala, meu fulano, ele tem uma vida tão assim, parece tão equilibrado, mas não tem Jesus. E se não tem Jesus, está morto no pecado. E por isso a missão da igreja, uma vez que eu e você que somos cristãos, recebemos além das palavras de Deus, entendemos isso, a nossa missão qualquer é contar para as pessoas que ainda não receberam Jesus como Senhor da sua situação desesperadora. A missão da igreja é abrir os olhos dos mortos para essa realidade e convidá-los a receberem a verdadeira vida que somente Jesus assim pode dar. Você sabe que às vezes, até com boa intenção, nós queremos maquiar o morto. Eu ouvi essa frase esses dias. Às vezes queremos maquiar o morto. Sabe o que é? Quando a pessoa vai ser sepultada, na hora que morre, geralmente fica uma situação bem complicada, assim. Aí você olha lá, depois que faz toda aquela maquiagem, você olha lá, até que está mais apresentável. Está bonitinho. Continua morto. E às vezes nós queremos maquiar o morto. Quando a gente frisa muito a ideia de, olha, isso é errado, essa atitude não é correta, vai por esse caminho, faz isso. Por exemplo, quando a igreja entra para o lado social, não é que a igreja não pode ter um trabalho social, mas quando a igreja entra para um lado, por exemplo, de promover o bem-estar social, lutar contra as desigualdades sociais, tornar esse mundo um pouco melhor, habitável, é até uma boa intenção. Mas quando a igreja faz isso, e se a igreja vai para esse lado, é um aquilo morto. Até parece mais bonitinho, faz umas boas obras, melhora. A gente conhece pessoas, por exemplo, eu costumo lembrar de pessoas que durante muitos anos congregaram junto conosco. Eu lembro. Pessoas, inclusive, que eram parentes de irmãos, congregaram e as suas vidas até melhorou. Se tornaram um melhor marido, uma melhor esposa, se tornaram um melhor cidadão, se tornaram uma pessoa melhor. Mas morreram sem aceitar o Evangelho. Nunca quiseram saber do Evangelho. Era um morto maquiado. Era um morto bonitinho. Estava bonito. Até tinha um comportamento melhor. Até melhor do que, aliás, seguinte passagem. Às vezes tem não cristão que tem um comportamento melhor do que o não. Assim, o não cristão tem um comportamento melhor. Outra vaga. Até melhor do que um cristão. Mas sem Jesus, está morto.
E é isso que o apóstolo Paulo fala, e é isso que nós precisamos entender, o porquê que o evangelho de Jesus é tão importante. Não vai resolver. Sem Jesus, o mentiroso está morto, da mesma maneira que o assassino, o adúltero, seja lá o tipo de pecado que você imagina que é absurdo, está morto em seus delitos, e o destino dessa pessoa é o inferno. Olha só, olhemos apenas essas duas, olhemos que no mundo existe apenas duas classificações. Não existe o salvo, o mais ou menos salvo e o perdido. Não há. Na Bíblia ou você está em Jesus e é salvo, ou você está sem Jesus, como diz Paulo, está perdido nos seus delitos e pecados. Depois de dizer isso, olha só o que o apóstolo Paulo diz no versículo 2. Ele diz assim, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Ao utilizar a expressão segundo o curso deste mundo, o apóstolo Paulo está reafirmando aquilo que o apóstolo João nos diz em 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Paulo utiliza uma linguagem, quando ele fala potestade do ar, olha a ideia, a pessoa, por isso que a Bíblia diz, Colossenses 1,13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. As pessoas, sem saberem, são escravos, prisioneiros de Satanás. Paulo está falando isso, nos quais está falando dos Efésios, que agora, olha só, no capítulo 1 ele diz, vocês agora são santos. Mas vocês não são santos porque têm um comportamento muito melhor do que os não santos. Vocês são santos porque ao aceitarem o Evangelho de Jesus e se arrependerem e entrarem na graça de Deus, vocês agora são santos. Mas no passado ele diz, vocês andaram e vocês eram escravos, assim, dessa tendência humana que tem de pecar. Jesus diz lá em João 14,30, já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele não tem poder sobre nós. A diferença, meus irmãos, da igreja de Deus, é que a igreja é formada pelas pessoas que compreenderam que estavam perdidas. E ao compreenderam, aceitaram o Salvador. E ao aceitar o Salvador, não estão mais debaixo dessa inclinação que nos leva assim a fazer o mal. A pessoa, sem natural, sem perceber, serve o príncipe desse mundo. E o príncipe desse mundo que Jesus fala é o diabo, é Satanás, que ainda atua no mundo até o dia, como nós estamos lendo no livro de Apocalipse, até o dia em que ele será jogado no lago de fogo, junto com a morte e junto com todos os seus seguidores. Olha só, um dia haverá um julgamento. Satanás será jogado no lago de fogo e todos aqueles que não aceitaram o Evangelho do Senhor. Não está falando de obras, está falando, na verdade, de aceitação. Paulo continua desenvolvendo o seu raciocínio. Olha as palavras que ele fala. Versículo 2, ele diz que agora atua nos filhos da desobediência. Uma pessoa sem Jesus. Lembra? Ele está tentando fazer aqui uma diferença. Com Jesus, nós somos filhos de Deus, filhos amados, filhos queridos. Sem Jesus, filhos da desobediência, porque não fomos transformados por dentro. A divina semente não foi implantada em nós. Lembra? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. É esse dom do Espírito Santo que inclusive o livro de Efésios vai dizer que é o selo, que é o penhor, que é a primeira parte da prestação que Deus vai nos dar na vida eterna. Tudo isso é nosso quando aceitamos o Evangelho. Sem o Evangelho, somos filhos ele fala aqui, filhos da desobediência. Versículo 3. Entre eles também nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ou seja, éramos jogados, fazendo só aquilo que dava prazer em nós, mesmo sendo atitudes que a Bíblia chama de pecado. E éramos, por natureza, filhos da ira. Você sabe que
Uma coisa que hoje em dia, infelizmente, é uma linguagem que está, não, que está inclusive no mundo religioso, é que Deus é só amor. Amor no sentido de amor permissivo. Não importa o que você faça. É uma pregação, inclusive, no mundo religioso, no mundo evangélico. Não importa o que você faça. Deus ama. E por Ele amar, Ele jamais vai fazer uma criatura dele se perder na realidade que a Bíblia chama de inferno. Mas olha só o que ele diz aqui. Antes de Jesus, éramos por natureza filhos da ira. A ira de quem? A ira de Deus. A palavra de Deus mostra que Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça e um Deus irado. E Deus não compactua com o pecado. E nesse sentido, Ele está irado com a humanidade. Mas sabe uma coisa? Há 36 anos, eu tenho a mente de Cristo. Há 36 anos, eu caio e volto correndo para Deus. Senhor, me dá mais uma chance. Senhor, me perdoa. Senhor, eu sou teu. Eu fiz aquilo que não é digno de um filho teu fazer, mas eu continuo sendo teu. E é por isso que eu vou para o céu. Porque a sua misericórdia renova-se a cada manhã. E Ele só vai tirar essa misericórdia o dia que eu falar: Senhor, eu não quero mais saber do Senhor. Por isso que eu às vezes não entendo alguns irmãos que, puxa, mas será que eu vou ser salvo? Hoje eu fiz tão errado. Sim, não é para fazer. Aquele que é nascido de Deus não deve viver mesmo na prática do pecado. Mas eu tenho uma notícia. Tem um irmão que não gosta que a gente fala isso. Mas essa é a realidade. Somos pecadores ainda. E eu falo isso quase chorando. Se você entende pecado só como aquelas coisas grandonas, matar, adulterar, roubar, Paulo diz lá em Efésios, inclusive, capítulo 3, que isso nem deve se nomear no meio do povo dele. Mas é a língua ferida. Mas é a falta de perdão. Mas é o coração que às vezes não quer nem saber do outro. Mas é a mão fechada às vezes que deveria ajudar e não quer ajudar. E tem dia que eu acho dessa maneira. Pois é pecado também. É pecado também. Mas Deus é rico em misericórdia. E aí nós entramos no terceiro texto, por causa do meu tempo. Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, que reforça ainda mais a misericórdia de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Qual é o contexto aqui? O contexto é que o povo de Israel, aí já é bem depois do êxodo, o povo de Israel já tinha entrado na terra prometida, já tinha ido para o exílio, estava 70 anos no exílio, e já não eram nem mais as 12 tribos, eram somente as 2 tribos que sobraram por causa do pecado do povo. E o que esse texto está querendo dizer? O Jeremias está falando assim: você sabe por que Israel ainda existe? Você sabe por que Israel todinho não foi destruído? Aliás, Isaías fala um pouco isso. Você sabe por que Israel não teve o mesmo fim que Sodoma e Gomorra? Porque as misericórdias do Senhor renovam-se a cada dia. Às vezes eu fico pensando: por que eu estou há 36 anos na vida cristã? Porque as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Por que Pimentas ainda existe, apesar de tantas situações difíceis que nós já vivemos nesses nossos 21 anos que nós nos reunimos aqui na região? Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Por isso que ele diz: grande é a tua fidelidade. Daniel capítulo 8, versículo 9, capítulo 9, versículo 8 e 9, acho que coloquei esse aí junto, ou não coloquei? Daniel 9, versículo 8 e 9, na mesma época, quando o Daniel percebe que vai para, que o final do exílio está chegando, aí Daniel 9, 8 e 9 diz: ó Senhor, a nós pertence o corar da vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Veja bem, ele não diz, ele diz: ainda pertence, mas a ti, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele.
70 anos depois, lá no exílio, o profeta Daniel, ele diz: nós vamos voltar para casa, como Deus tinha prometido. Mas não vamos voltar para casa, não é porque o povo de Israel se tornou muito melhor do que aquele povo que foi para o exílio. É porque a tua misericórdia continua apostando em nós. É porque a tua misericórdia, a nós pertence o quê? O corar da vergonha. Qual é a ideia? Nós chegamos diante de Deus sempre de mãos, basicamente, dizer: ó Senhor, está aqui esse abacaxi. Nós não temos mérito nenhum para dizer: ó Senhor, eu mereço a salvação porque eu fiz tal e tal coisa. Não. Nós chegamos lá porque a nós pertence o corar da vergonha. Mas ao nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão. E Ele está sempre. Lembra do filho perdido? Estava conversando com o irmão essa semana. O arrependimento sempre subentende-se o quê? Humilhação. O filho perdido lá em Lucas 15, ele chega diante do pai, mas ele não tem nada para chegar no pai e dizer: ó pai, o senhor é obrigado a me receber de volta. O filho perdido, ele tem a mesma atitude que nós como cristãos temos. O filho perdido chega lá e diz assim: pai, eu não mereço ser chamado de filho, basta me receber como um trabalhador. Pum! Ele estava pronto. É isso que Deus quer de nós. Chegar diante dele e dizer: eu não mereço. E quando a gente chega diante de Deus dizendo: eu não mereço, aí sim, nosso coração está quebrado de tal maneira que Ele, como aquele pai, nos acolhe e nos dá e continua nos dando a condição assim de filho. Então não vamos ler porque não dá mais tempo, mas o Salmo 136 é aquele salmo em que por 26 vezes o salmista diz: conta a história de Israel, rende graças ao Senhor porque Ele fez tal coisa. E por 26 vezes ele diz: porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele criou o ser humano, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele tirou do Egito, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele mandou lá para o exílio, mas não destruiu, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele tirou do exílio, porque a sua misericórdia dura para sempre. E assim é conosco. A gente permanece firme no Senhor e vamos para o céu, porque a misericórdia de Deus dura para sempre. Volta lá, Júlio, por favor, que eu tenho que encerrar o 6, Efésios capítulo 6, que eu vou ter que correr. 2,6, por favor. Ele diz: mas Deus sendo rico, não, desculpa, 4, me ajuda, não. Mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, versículo 5 agora, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos, e aqui tem o texto que é uma menina dos meus olhos, e juntamente com Ele nos ressuscitou. Veja bem, Ele não vai nos ressuscitar, Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Pois é. Quando é que nós fomos assentados nos lugares celestiais em Jesus Cristo? Aliás, lá em Marcos 16, 19, diz que depois que Jesus foi exibido do céu, Ele está sentado à direita assim, de Deus Pai, e o seu trabalho lá, Hebreus 7, 25, é interceder por nós. Mas agora Ele diz que nós já estamos assentados nos lugares celestiais. Quando é que isso aconteceu? Que são terríveis. E se você pensa do ponto de vista de que a sua salvação depende de você fazer o certo ou errado, tem dia que estou salvo, tem dia que estou perdido. Você sabe uma coisa? Há 36 anos eu tenho a mente de Cristo. Há 36 anos eu caio e volto correndo para Deus. Senhor, me dá mais uma chance. Senhor, me perdoa. Senhor, eu sou teu. Eu fiz aquilo que não é digno de um filho teu fazer, mas eu continuo sendo teu. E é por isso que eu vou para o céu. Porque a sua misericórdia renova-se a cada manhã. E Ele só vai tirar essa misericórdia o dia que eu falar: Senhor, eu não quero mais saber do Senhor. Por isso que eu às vezes não entendo alguns irmãos que: puxa, mas será que eu vou ser salvo? Hoje eu fiz tão errado. Sim, não é para fazer. Aquele que é nascido de Deus não deve viver mesmo na prática do pecado. Mas eu tenho uma notícia. Tem um irmão que não gosta que a gente fala isso.
Mas essa é a realidade. Somos pecadores ainda. E eu falo isso quase chorando. Se você entende pecado só como aquelas coisas grandonas, matar, adulterar, roubar, Paulo diz lá em Efésios, inclusive, capítulo 3, que isso nem deve se nomear no meio do povo dele. Mas é a língua ferida. Mas é a falta de perdão. Mas é o coração que às vezes não quer nem saber do outro. Mas é a mão fechada às vezes que deveria ajudar e não quer ajudar. E tem dia que eu acho dessa maneira. Pois é pecado também. É pecado também. Mas Deus é rico em misericórdia. E aí nós entramos no terceiro texto, por causa do meu tempo. Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, que reforça ainda mais a misericórdia de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Qual é o contexto aqui? O contexto é que o povo de Israel, aí já é bem depois do êxodo, o povo de Israel já tinha entrado na terra prometida, já tinha ido para o exílio, estava 70 anos no exílio, e já não eram nem mais as 12 tribos, eram somente as 2 tribos que sobraram por causa do pecado do povo. E o que esse texto está querendo dizer? O Jeremias está falando assim: você sabe por que Israel ainda existe? Você sabe por que Israel todinho não foi destruído? Aliás, Isaías fala um pouco isso. Você sabe por que Israel não teve o mesmo fim que Sodoma e Gomorra? Porque as misericórdias do Senhor renovam-se a cada momento. Às vezes eu fico pensando, por que eu estou há 36 anos na vida cristã? Porque as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Por que Pimentas ainda existe, apesar de tantas situações difíceis que nós já vivemos nesses nossos 21 anos que nós nos reunimos aqui na região? Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Por isso que ele diz: grande é a tua fidelidade. Daniel capítulo 8, versículo 9, capítulo 9, versículo 8 e 9, acho que coloquei esse aí, ou não coloquei? Daniel 9, versículo 8 e 9, na mesma época, quando o Daniel percebe que vai para, que o final do exílio está chegando, aí Daniel 9, 8 e 9 diz: ó Senhor, a nós pertence o corar da vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Veja bem, ele não diz, ele diz ainda pertence, mas a ti, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele. 70 anos depois, lá no exílio, o profeta Daniel, ele diz: nós vamos voltar para casa, como Deus tinha prometido. Mas não vamos voltar para casa, não é porque o povo de Israel se tornou muito melhor do que aquele povo que foi para o exílio. É porque a tua misericórdia continua apostando em nós. É porque a tua misericórdia, a nós pertence o quê? O corar da vergonha. Qual é a ideia? Nós chegamos diante de Deus sempre de mãos, basicamente, dizer: ó Senhor, está aqui esse abacaxi. Nós não temos mérito nenhum para dizer: ó Senhor, eu mereço a salvação porque eu fiz tal e tal coisa. Não. Nós chegamos lá porque a nós pertence o corar da vergonha, mas ao nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão. E Ele está sempre. Lembra do filho perdido? Estava conversando com o irmão essa semana. O arrependimento sempre subentende-se o quê? Humilhação. O filho perdido lá em Lucas 15, ele chega diante do pai, mas ele não tem nada para chegar no pai e dizer: ó pai, o Senhor é obrigado a me receber de volta. O filho perdido, ele tem a mesma atitude que nós como cristãos temos. O filho perdido chega lá e diz assim: pai, eu não mereço ser chamado de filho, basta me receber como um trabalhador. Pum! Ele estava pronto. É isso que Deus quer de nós. Chegar diante dele e dizer: eu não mereço. E quando a gente chega diante de Deus dizendo: eu não mereço, aí sim, nosso coração está quebrado de tal maneira que Ele, como aquele pai, nos acolhe e nos dá e continua nos dando a condição assim de filho. Então não vamos ler porque não dá mais tempo, mas o Salmo 136 é aquele salmo em que por 26 vezes o salmista diz: conta a história de Israel, rende graças ao Senhor porque Ele fez tal coisa. E por 26 vezes ele diz:
porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele criou o ser humano, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele tirou do Egito, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele mandou lá para o exílio, mas não destruiu, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele tirou do exílio, porque a sua misericórdia dura para sempre. E assim é conosco. A gente permanece firme no Senhor e vamos para o céu, porque a misericórdia de Deus dura para sempre. Volta lá, Júlio, por favor, que eu tenho que encerrar o 6, Efésios capítulo 6, que eu vou ter que correr. Efésios 2,6, por favor. Ele diz, mas Deus sendo rico, não, desculpa, 4, Júlio, ajuda, irmão. Mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, versículo 5 agora, e estando nós mortos as nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos, e aqui tem o texto que é uma menina dos meus olhos, e juntamente com Ele nos ressuscitou. Veja bem, Ele não vai nos ressuscitar, Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Pois é, quando é que nós fomos assentados nos lugares celestiais em Jesus Cristo? Aliás, lá em Marcos 16, 19, diz que depois que Jesus foi exibido do céu, ele está sentado à direita assim, de Deus Pai, e o seu trabalho lá, Hebreus 7, 25, é interceder por nós. Mas agora ele diz que nós já estamos assentados nos lugares celestiais. Quando é que isso aconteceu? Aconteceu quando cremos, nos arrependemos, confessamos os nossos pecados, somos imersos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizados, recebemos o Espírito Santo, e nós não vamos ler, não dá mais tempo, mas Romanos capítulo 6, versículo 4, diz o quê? Que naquele momento nós ressuscitamos em Jesus. Pois é, assim através do nosso nascimento, o texto diz que nós não iremos estar sentados, nós já estamos assentados no lugar celestial. E sabia, eu e você que somos cristãos, estamos aqui, mas o nosso nome está lá no céu, escrito no grande livro da vida. Esse livro que será aberto no último dia, e quando ele abrir o livro da vida, vai olhar. Lembra que eu falei às vezes quando eu comecei concurso, eu vou lá na minha letra. Eu não sei se esse livro da vida vai ser ordem alfabética, mas se for alfabética vai estar lá. Lá no V, Valdir vai estar lá. O Vitor vai estar lá também. No V também, Vitor no V. Vai estar lá no D, a Débora. No S, a Silvia. No J, o Josué. E aí, todos nós que permanecemos na vida cristã. Eu não vou citar todo mundo aqui, porque não vamos perder muito tempo, né? Mas você pode se encaixar na sua letra. Você não vai estar lá. Você já está lá. Com o nome escrito no livro da vida. E o Romanos capítulo 8, versículo 1 diz que o pecado já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Qual é a minha parte, a sua parte? Permanecermos. Não desistimos. No livro de Apocalipse, o Jesus fala, aquele que vencer, eu gosto de falar, aquele que for vitorioso, eu não vou tirar o seu nome do livro da vida. Qual é a ideia? Aquele que não vencer, quem é que não vence? O que não vence não é aquele que às vezes cai, não é aquele que às vezes tem momentos de desânimo, não é aquele que, como eu falei, às vezes pisa no pé na jaca mesmo e comete um troço que não deveria cometer, porque não é digno de um filho de Deus. O que não vence é aquele que desistir de Jesus. Sabe por quê? Porque Deus jamais desistirá. Fomos comprados. Por isso que eu até discuti um pouco naquela época com o nosso irmão lá, no salão dele. Ele falou assim: eu acho que eu estou 99,9% salvo. Eu falei: eu não acho isso. Eu estou 100% salvo. Eu só vou. Posso pedir a salvação? Sim, posso. Se eu abandonar, se eu der um chutão na minha salvação, aí eu posso sim pedir a salvação. Mas enquanto eu estou todo dia, Senhor, eu estou aqui. Senhor, hoje foi um dia tão bom, né? Fiz tanta coisa boa, glória a Deus por isso. Ai, Senhor, hoje foi um dia terrível. Eu não fiz tanta coisa que não é digno do Filho de Deus, mas eu estou aqui. E eu jamais vou desistir do Senhor. E por esse motivo, Deus jamais vai desistir de nós, porque Romanos 5,17 diz:
Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em Cristo por meio de um só, a saber, Cristo Jesus. O milênio chegou. O milênio que os evangelhos esperam já chegou. E o milênio é Jesus Cristo reinando sobre a igreja. E eu e você, que fazemos parte da igreja de Deus, estamos reinando juntamente com o Senhor até o dia em que Ele vier nos buscar, e aí sim reinaremos de maneira total lá nas regiões celestiais. Qual é a minha conclusão? Saber dessas verdades nesse domingo, sabendo que nós vamos ter uma semana complicada. A semana é complicada, a gente não sabe como ser amanhã. Ou sair daqui, podemos morrer, podemos perder um ente querido, não queremos que isso aconteça, claro. Podemos ser vítimas de uma violência, podemos perder o emprego, tanta coisa pode acontecer. Mas saber que nossos nomes estão lá. Viveremos essa semana da melhor maneira possível. E a ideia é viver da melhor maneira possível. Trabalhando, com a nossa família. É importante utilizar a nossa vida para o quê? Para ser um bom testemunho de Jesus, para compartilhar o Evangelho, para usar o melhor do que nós temos, para que outros venham do reino de Deus. Mas sabe uma coisa? Saber disso, que meu nome está lá, já. E nada do que eu faça de bom vai fazer Deus falar: nossa, como o Valdir me surpreendeu. Mas nada do que eu faça de mal vai dizer: nossa, como ele me surpreendeu. Deus não se surpreende com nosso maior ato de justiça. Mas Deus também não se surpreende com a pior atitude mais miserável que tivermos. Nada disso surpreende o Senhor. E ao saber disso, a gente está mais que pronto. Dar glória a Deus pelas coisas boas que fizermos. E dizer: Senhor, olha só, me dá mais uma chance. E Ele vai dar. Saber disso me faz pensar em Salmo 91, versículo 1 e 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio. Meus irmãos, que tenhamos uma semana inteira. Eu não confio em nada no Valdir. Mas eu confio cada vez mais naquilo que o Senhor pode fazer através da minha e da tua vida. Que a nossa semana seja uma semana muito melhor. Por termos essas verdades que o mundo não tem. Essas verdades que às vezes a gente o nosso sentimento não alcança. Mas essas verdades que a palavra de Deus diz que é nossa. Deus abençoe a gente nessa semana.